Olá pessoal, boa tarde, bom dia, boa noite. Olha, estou aqui no Polo de Apoio Presencial de Itanhaém, Bahia, estudante da UNEB. Estamos aqui na nossa apresentação do seminário, está ali o celular, Nós estamos fazendo dessa forma, gravando, para postarmos no YouTube, justamente por segurança, Tá ali a gravação no Teams. Talvez vocês da UNEB que irão avaliar o nosso trabalho, talvez vocês não consigam acessar o Teams. Então a gente está fazendo dessa forma para pura e simplesmente segurança da nossa apresentação. Pessoal, saudações a vocês aí, meus colegas, amigos, amigas, estudantes da UNEB. É um prazer. Mais um seminário de puro conhecimento aí, para os professores agora, Apresentação para os professores da educação básica. Serve, como uma forma de estender aí a formação do professor também, tá? Esse é um dos objetivos nossos, que é uma formação continuada, podemos assim dizer, nesse seminário agora, está no planejamento. E vou deixar a fala agora com a pessoa que irá apresentar para a gente, a nossa apresentação, que irá fazer a apresentação, que é Lucidalva Ferreira de Jesus. À vontade, minha amiga. Trataremos da seguinte proposta: os desafios da profissão docente na contemporaneidade, uma abordagem pedagógica, prática, tecnológica e psicológica. O trabalho será de 1 hora, sendo 40 minutos de explanação sobre a temática e 20 minutos de interação com perguntas e respostas. Convido os acadêmicos Larissa Ferreira e Vitor Rodrigues para continuar com o desenvolvimento do trabalho. Vamos lá? Introdução é com Larissa. Vai lá, Larissa. Olá, boa tarde a todos. Estão me ouvindo? Perfeito, perfeito. Ser professor, sabemos, que é um trabalho, é uma profissão muito complexa, difícil. Sabemos que não é fácil levar conhecimento a crianças, a adolescentes, principalmente essa idade de 12, 13 a 14 anos. Também tem uma necessidade de um tipo de relação específica para se dirigir, a essas pessoas, esses alunos, Vou citar alguns desafios que o professor está tendo na atualidade. Diferentes tipos de alunos na sala de aula, que no dia a dia da sala de aula, o professor precisa lidar com diferentes tipos de alunos, seja ele tímido, estudioso, tem aqueles irresponsáveis, despreocupados, pacientes, tantos outros, Por isso é preciso que o profissional tenha jogo de cintura para poder dialogar com os estudantes dos mais variados perfis e tipos. Para conseguir fazer com que os alunos consigam realmente se empenhar nos estudos, é preciso que ele instigue a curiosidade desses alunos, dessas pessoas, Dessa forma, é possível fazer com que entenda a importância de estudar, para conseguir ser um profissional que se destaque na área que ele deseja atuar, no futuro. Cada pessoa tem uma personalidade diferente, isso é fato. Um jeito de encarar as situações. Por isso é preciso saber respeitar
faça parte dessa turma. Dessa forma, ficará até mais fácil manter o engajamento da classe, as realizações das tarefas, das atividades, né, que acontecem durante as aulas. E também temos novas tecnologias e metodologias aí. Em meados na década de 1990, a aprendizagem dependia quase que 100% da união entre aluno, professor e conteúdo. Entretanto, surgiu nas novas tecnologias e metodologias de aprendizagem. Precisaram se adaptar a um novo cenário. Esses alunos aí são tão conectados, né, que sabem de tudo, entram ali na internet e já conseguem, né, as respostas ali. Se tiver um smartphone com internet na mão, eles conseguem, né, ter acesso a tudo. Por isso, um dos principais desafios do professor na atualidade é conseguir inserir a tecnologia no ambiente educacional, para que o educador desperte esse interesse no aluno dos estudos. Temos também um outro ponto, que é a desvalorização da profissão. Mesmo com as constantes mudanças ao longo dos anos no ramo educacional, os professores ainda precisam encarar a desvalorização da profissão no seu dia a dia de trabalho. Isso acontece a diversos fatores, como baixos salários, jornadas exaustivas, além dos inúmeros desafios que acontecem na sala de aulas com os alunos. E nesse sentido, que o profissional de educação precisa se reinventar para tentar manter o equilíbrio entre sua vida profissional e pessoal. É preciso encarar os problemas como situações passageiras, para que não tenha sua saúde física e emocional comprometida, né? Portanto, é bom ter uma comunicação boa com os alunos, com a instituição em que está, né, inserido, com os pais, os responsáveis, os estudantes, para não ser assim tão estressante, tão difícil. É interessante dizer também que o papel do professor diante das novas tecnologias é mais do que ensinar, é possibilitar aos alunos acesso aos recursos tecnológicos, acompanhar eles, monitorando, viabilizando a discussão, as trocas de ideias, as experiências, para a aquisição do conhecimento de ambos. A psicologia da educação ajuda o professor a adaptar seu ensino, de acordo com o nível dos alunos e seus processos de aprendizagem. Cada um tem o seu ritmo, tem a sua forma, e para que o conhecimento seja repassado de forma eficiente, é preciso que o professor tenha uma boa didática ligada a um ensino dinâmico, divertido e saudável. É só isso, pode dar continuidade. Obrigada. Olá, saudações a todos. Eu vou colocar o fone aqui que eu tirei só para ouvir ali no outro telefone que a gente está gravando para o YouTube. Pessoal, eu gostaria de saudar aí, né, as colegas que já falaram, a nossa colega que falará aí, Eliana, e aos professores que chegaram aí, né, professores? Não precisam, né? Claro que é um momento que vocês não precisam abrir câmera, nem falar nada. Enfim, tem as questões que vocês podem também questionar, mas isso aí fica a cargo de vocês, tá? De falar, de que se, né, porventura precisarem falar alguma coisa, né? E aí vocês ficam à vontade. Então, nisso, gostaria de... talvez vocês, né, ficam constrangidos em abrir a câmera e tal, mas fiquem à vontade. Gostaria de saudar a professora Alana, né, a professora Juliana Ramos e ao professor Giovanni Giguest, certo? Vamos lá, pessoal, então é o seguinte, saudações mais uma vez, estou muito feliz de estar aqui com vocês na apresentação de mais um seminário aqui, seminário temático, tema 2. É um momento, né, de debatermos aí um tema tão atual, né, que é o tema aí voltado aos desafios da profissão docente na contemporaneidade, onde nós delimitaremos acerca
da contemporaneidade e acerca dos seus aspectos envolvendo os desafios desse período voltados a questões educacionais. Fazeremos uma abordagem aí, né? Uma abordagem prática, pedagógica, uma abordagem psicológica e uma abordagem tecnológica. Nós partiremos do princípio de abordar a história educacional, a história tecnológica e a história da educação desde a antiguidade até os dias de hoje. E delimitaremos na abordagem sobre a contemporaneidade e seus problemas. Vamos voltar lá no período antes de Cristo, né? No período em que é decrescente, né? Ou seja, do maior para o menor, em que é denominado período antes de Cristo. E os períodos educacionais, eles partem no Brasil, eles começam aí, né? Com a vinda dos jesuítas em 1549. Mas nós temos uma educação também, uma educação lá no período grego, na Grécia Antiga, né? E depois perpassando também na civilização romana e seus aspectos atuantes de cada época. Porque quando a gente fala nesse período de cultura, né? De linguagem, de ser humano, né? De pessoa, de um ser humano enquanto um ser social no mundo, de um ser que produz linguagem, um ser que, através da interação social, ele vai desenvolver os seus aspectos cognitivos, os seus aspectos psicológicos, os seus aspectos internos, que fazerá dele um ser humano, um ser enquanto atuante, um ser social, um sujeito em si. Um sujeito que produz pensamento, um sujeito que produz um trabalho, um sujeito que produz conhecimento, que quer saber sobre o mundo, que se questiona sobre o mundo, que se questiona sobre o próprio ser humano, que se questiona sobre o nosso planeta Terra, né? Que se questiona há quantos anos nós estamos aqui, né? Há quanto tempo? Então isso é produção, tudo isso, né? Quanto tempo que nós surgimos, quando nós surgimos, como nós surgimos, né? Então o ser humano ele busca a todo momento, né? A toda existência humana, ela está baseada no ser humano que se questiona sobre você e se questiona sobre o mundo, o que ele está aqui fazendo. E é por isso que nós estamos aqui nessa produção de conhecimento, né? Porque o ser humano ele é um ser enquanto produtor de conhecimento, ele começa, por exemplo, o ser humano é um ser que vem de um ancestral comum, né? Um ancestral primeiro Australopithecus, né? Posteriormente tem aí outra raiz também baseada no Australopithecus, que são os Homo habilis, né? Logo após tem o Homo erectus e depois o Homo sapiens. E o Homo sapiens sapiens que somos nós. Então, isso tudo envolve aspectos históricos, aspectos de evolução. O evolucionismo de Darwin, ele fala muito sobre essa questão, né? Enquanto incontroverso, é claro, ao criacionismo. Logo, para entender o ser humano, é interessante nós revisitarmos um pouco a história, e a educação também não é diferente. Então aí nós temos um período chamado período homérico, né? Período de Homero, né? Aquele mesmo produtor da Ilíada e da Odisseia, né? Que delimita aí no século 12
do século 12 ao século 8 antes de Cristo. É um período aí da Grécia Antiga, em que a educação começa aí, não é, claro, tão desenvolvida ainda, né? Ela vai ser desenvolvida depois, mas aí começa um período de exercício do ser humano enquanto um produtor histórico já, né? Temos aí do século 8 a.C. ao século 6 a.C., que é o período arcaico. Do período 6 ao período 5 a.C., nós temos aí o período clássico. E o período helênico ou período helenístico, que é um período dos anos de 300 a.C. aos anos 400 depois de Cristo, né? Esse período clássico é um período que foi de 6, né, ao século V a.C., é um período em que começa aí o surgimento dos primeiros filósofos, né, do Sócrates, do Platão, do Aristóteles, né? Sócrates, que foi um cara que influenciou muito os escritos de Platão. Sócrates não deixou nada escrito, mas Platão, através dos seus diálogos, fala muito sobre Sócrates. E temos também o Aristóteles, que foi discípulo de Platão, Platão, discípulo de Sócrates. Então, o período clássico é um período em que surgem os primeiros filósofos. Temos antes um período chamado... Dentro desse próprio período existem os filósofos da natureza, ou filósofos pré-socráticos, ou seja, que vêm antes de Sócrates, né? Que são aí Parmênides, né, que fala sobre a não fluição. O ser humano não se transforma, o ser humano não pode ser outra coisa que ele não é, né? O Parmênides fala sobre isso. Já o Heráclito, que é um cara que vem com a controvérsia acerca disso que Parmênides diz, ele fala que tudo flui, tudo se transforma, tudo é devir, tudo é devenir humano, tudo na natureza se transforma. Então, existe aí uma controvérsia em relação a esses dois grandes pensadores entre si, uma dialética de pensamento, né? Enquanto um fala sobre que tudo flui, o outro fala que tudo é permanente. E o período helenístico ou o período helênico é um período em que também é um período antes da Idade Média, né? É um período que surge aí, está quase no surgimento do cristianismo e tudo isso aí. E é claro que o pensamento de Aristóteles vai falar muito sobre isso. O cristianismo é pautado muito no pensamento aristotélico, o pensamento de que a mulher não tem capacidade intelectual como a do homem, né? Já o Platão vai contra Aristóteles, que vai falar que a mulher tem a mesma capacidade intelectual que o homem, etc. Ok. Passando por esses períodos históricos, períodos educacionais, existem aí várias escolas, como a escola filosófica, os primeiros filósofos que vão contra, né, o pensamento dos sofistas, né? Os sofistas, eles cobravam para poder dar aula, os filósofos não. Os filósofos já eram livres, questionavam sobre ampla quantidade de coisas, enquanto que os sofistas questionavam acerca de questões específicas. Os filósofos questionavam sobre aspectos muito abrangentes. O pensamento de Aristóteles influencia o cristianismo, e o cristianismo, o conservadorismo, influencia também um pouco na educação que vai posteriormente surgir no período educacional aí. Nós temos aí a vinda dos portugueses para o Brasil, né? A vinda das grandes expansões marítimas com o intuito de
buscar conhecer novas terras, né, para expandir aí a sua riqueza, no conflito, no confronto capitalista que existia na época da Europa, né, entre Portugal e as redondezas ali. Então começam as expansões marítimas junto com a Espanha, né? O Pedro Álvares de Cabral na organização dos naus de Portugal e Cristóvão Colombo na organização dos naus, das caravelas da Espanha. Ou seja, existe ali um período de colonização, existe ali um período em que os portugueses acham o Brasil, né? Não descobrem, mas acham. É o período ali de 1500. Um pouco antes começa ali também, né, as especulações, etc. Mas o surgimento, historicamente, podemos assim dizer, o marco é 1500. Então, 1549, os jesuítas chegam ao Brasil. São pessoas ali que vai ter muita ideia de prevenir, né? De prevenir a extinção, de guardar a língua dos índios, né? De precaver a diluição da língua indígena, né? Da língua na época tupi-guarani. A gente sabe aí que nossa língua, a língua portuguesa, ela surge do latim vulgar, né? Na expansão do Império Romano, etc. Isso tudo a gente aprendeu durante o curso de letras também, né? Então não estou passando aqui um conhecimento aleatório. E depois disso, no período de 1549, eles, é claro, guardam a língua, querem, né, guardar essa língua tupi-guarani e outras línguas indígenas que eles poderiam comunicar com os índios para poder catequizarem, né, os índios, trazendo a fé católica para cá, né, para os índios, no processo de civilização, segundo eles, de forma religiosa. E isso tudo vai influenciar posteriormente a educação aí ao longo do tempo. E o objetivo desses padres jesuítas era basicamente isso, né? Civilizar os índios, trazer a fé católica e guardar a língua indígena, as línguas indígenas que aqui estavam. Só que, né, o Marquês de Pombal, lá nos anos 1759, o Marquês de Pombal expulsa, né? 1549 eles entram, os jesuítas, em 1759, ou seja, mais de 200 anos depois, né? 500, 600, 700, mais de 200 anos depois, os jesuítas são expulsos pelo secretário ele exercia um cargo de secretário dos portugueses, né? O Marquês de Pombal, que aí ele expulsa os índios daqui e implanta que agora é obrigatório a língua portuguesa no Brasil, e é a partir disso que nós hoje falamos a língua portuguesa. Em 1759 até o período de 1759 até 1932 é o período aí laico, é o período em que não existe, laico não é sem religião, tá, pessoal? Laico não é escola ou modo institucional, ou modo orgânico escolar, etc. Laico não é basicamente sem religião. Laico é, na verdade, onde o Estado quando o Estado
tira suas ideias, suas definições, podemos assim dizer, suas práticas, né? Suas organizações enquanto ações educacionais e ações voltadas a práticas de demandas em que não envolve aspectos de prejudicar e nem de ajudar ajudar de alguma forma ali religião alguma. Então, independente das práticas políticas, é a religião. Independente das práticas, eu não vou podemos assim dizer, trazer aplicações, trazer métodos, trazer aplicações econômicas, sociais. Eu não vou tomar decisões nenhuma que envolve aspectos de auxiliar ou não alguma religião. Então, independentemente, eu sou neutro à religião. As minhas ações são neutras a qualquer tipo de religião, porque agora nós somos um Estado laico, né? E é claro que nesse período aí tem o período da criação aí do primeiro Banco do Brasil, né? Do Banco do Brasil. Tem aí 1759 a 1932 a criação aí de escolas, né? De escolas que são tradicionais ainda, de um ensino tradicional. É claro que hoje também existem muitas escolas que são voltadas para o ensino tradicional, e às vezes isso é um problema também aí que a gente pode detalhar, né? E especificar também. As escolas hoje ainda continuam algumas, né? Claro que isso mudou, eu vejo, porque quando a gente vê uma instituição particular, né, como a gente vem acompanhando aí no estágio também, elas têm muito que ver com as escolas de outros lugares, né? Tanto os comportamentos dos alunos quanto outras questões. Não tem muita diferença, tá? Não tem muita disparidade de uma escola, por exemplo, de Itanhaém com uma escola de São Paulo. É claro que tem suas particularidades, suas diferenças, etc., mas são coisas que têm em comum muitos aspectos, tá, pessoal? Então isso é interessante nós abordarmos também. E a escola nova que começa aí, né? 1932 a 1969, a escola nova, que com o surgimento aí, né, eu acredito que foi Fernando de Azevedo, eu acredito que foi, alguma coisa Azevedo, que produziu, né, os pioneiros, um livro chamado Os Pioneiros da Educação Nova, né, de 1932. E outros educadores na época assinam também, né, nesse livro, né, dando início aí à escola nova, com vários precursores, trazendo aí a importância um pouco da psicologia, trazendo aí o Piaget, né, trazendo também outros autores importantíssimos para a discussão psicológica na época, como o próprio Piaget, o cara da teoria da psicossocial, né? Também, e Erich Fromm. Então, o surgimento da psicanálise, né? O surgimento da psicologia, a psicologia que surge ali, né, no período de 1879. Esse é o marco da psicologia, com o surgimento aí do laboratório de Wundt, né, em Leipzig, na Alemanha, com a criação do laboratório experimental, o primeiro laboratório de psicologia
na Alemanha ou no mundo, né? Isso é o marco da psicologia, enquanto uma ciência que estuda os fenômenos conscientes da mente. Depois entra a psicanálise abordando questões do inconsciente. É claro que tem também autores como o Skinner, depois do behaviorismo, tem autores do behaviorismo como Skinner, e tem aí também o Watson, né? O Pavlov, né? Que é um cara também muito importante aí, trazendo o conceito de estímulo, né? Skinner trazendo o conceito de estímulo e resposta, enfim. Entra a psicologia aí com sua grande importância também na área, porque a psicologia também vai ser muito importante, principalmente nesse século XXI, que agora é um período em que a psicologia precisará de muita atenção, e os estudos voltados, os educadores, né, que precisam, é claro, voltar para essas demandas que o ser humano traz psicologicamente, né, com doenças mentais aí, a flor da pele em cada ser humano, em cada professor, em cada estudante. Então pode ali eventualmente, né, claro que isso não acontece todo dia também, mas eventualmente ali um aluno surta, eventualmente o aluno tem ansiedade, eventualmente o aluno tem uma crise de ansiedade excessiva durante a aula. Você tem que saber como lidar. Entra a psicologia com seus métodos, né? Entra a psicologia aí abordando, por exemplo, a pessoa embranquece a mão, a pessoa começa a suar, dá sudorese, né? Ou a pessoa começa ali a chorar. Então, né, uma ansiedade excessiva, aquela agonia, e você tem que aprender a lidar com aquela situação, né? O próprio professor que também precisa fazer terapia na psicanálise, dentro da psicanálise, que vai ajudar também ele. É claro que a psicanálise é um processo terapêutico mais demorado, né? Mais amplo, mais complexo, exige também muita coragem para fazer psicanálise, porque não é qualquer um que encara seus demônios internos, né? Então a psicanálise entra com isso, e a psicanálise ela surge ali com Sigmund Freud, que nasce aí em 1856 e morre em 1939, é o pai da psicanálise. Tem como influência aí para os estudos de Carl Gustav Jung, né? Para a própria filha do Freud, que é Anna Freud, para o Erich Fromm, para a própria Melanie Klein, né, que estuda a criança, né? Melanie Klein, que estuda os processos da criança infantil, do psicológico infantil. Anna Freud também estuda psicologia infantil, né? O Jung trazendo um conceito de inconsciente coletivo. Então, essa é uma das abordagens do nosso tema, a psicologia, tá? É uma das abordagens que a gente está delimitando também. Então, tudo isso, é claro, a contemporaneidade traz para os professores, né? Dentro da vertente psicológica. E a tecnologia também é um problema, né? Tanto para a grande expansão dos conhecimentos, porque o aluno já vai nascer dentro de uma era tecnológica, já está nascendo dentro de uma era tecnológica, com celulares, enfim. Então ele sabe, tem alunos, é claro que não são todos, tá? É claro que as classes baixas têm menos vantagem do que as classes que têm uma aquisição maior de dinheiro para poder comprar um celular, um apetrecho, etc. Tem instrumento para poder praticar tecnologia. É claro que depende, é relativo, mas esse fator, né, econômico, esse fator de classe social influencia muito nesse processo de criança enquanto um ser inteirado dentro da tecnologia. A tecnologia, logos, né? Logos significa múltiplas coisas, mas dentre elas estudo, né? Estudo, razão, né? Mas nesse caso que é estudo técnico, né? Da tecnologia técnico, da técnica tecnológica, por exemplo. O que é tecnologia? A tecnologia ela surge onde?
surge ali no período moderno, contemporâneo? Claro que não. A tecnologia ela surge num período bem rudimentar ainda, né, com os primeiros instrumentos, né? Tecnologia aqui tem um conceito muito amplo dentro da área de conhecimento humano. Quando a gente fala, por exemplo, em tecnologia, já vem o celular, o aparelho desenvolvido, o computador e tal, enfim, o smartphone, né, o rádio, a televisão, mas não é só isso. A tecnologia ela surge no período ali neolítico, paleolítico, né? Paleolítico, vou dizer paleolítico, é um período bem anterior, né? É claro, ao período neolítico e o período da idade dos metais. O período paleolítico ele é um período em que tem as suas características de caça e coleta de frutos ainda, né? Onde o ser humano tem essas atividades particulares, eles são nômades, não tem moradias fixas, né? Não tem. Então, eles migram de um lugar para o outro, né? Eles não têm moradia fixa, então eles vão caçar em outro lugar, vão procurar alimento e tal, né? Tem aquele todo o processo de desenvolvimento humano, período paleolítico, ou idade da pedra lascada. Entra aí o período neolítico também, que é o período da idade da pedra polida, e depois idade dos metais, ou era dos metais. O neolítico é o período caracterizado pela agricultura. Dentro do período neolítico tem o surgimento do fogo, que é uma tecnologia, né? Dentro do período lá paleolítico, voltando um pouco, nós temos aí as criações de pedras, né? As pedras, pedra polida, as pedras que eles poliam para poder caçar. Os próprios ossos são tecnologia, ossos, madeira, né? Madeira junto com a pedra para poder fazer, né, os aparelhos ali, etc. Então tudo isso é tecnologia. O fogo é uma tecnologia inovadora que aí nós desenvolvemos depois, podemos criar fogo de qualquer forma, enfim, né? Então aí o ser humano vai aperfeiçoando, aí vem de novo a busca do ser humano enquanto um ser que busca criar, que busca através das suas necessidades internas, das suas necessidades de relações com o outro, que busca ali criar coisas, né, para poder atender às suas necessidades enquanto um ser no mundo, um sujeito no mundo, né? Claro que o professor hoje tem que ver essa questão também, né? De analisar o ser humano. A Gestalt, entra a psicologia depois, a Gestalt vai ver o ser humano no seu todo, né? A Gestalt entra com o ser humano olhando, enxergando o todo. A Gestalt, que é uma psicologia também bem contemporânea. A psicologia ela é bem nova, tá, gente? A psicologia ela é uma ciência relativamente nova, surgindo aí em 1879 com o primeiro laboratório de Wundt, né, na Alemanha, em Leipzig. Enfim, então a Gestalt ela vai olhar o todo do sujeito, né? Tem ainda esse fator, essa observação na Gestalt. O todo é mais importante do que a soma das partes, né? Então, se você observar o todo é mais importante do que você observar a estrutura. É claro que entra aí a corrente estruturalista, que vai analisar as estruturas cerebrais, né? As estruturas do cérebro, o cérebro enquanto uma estrutura composta por várias partes, né? Enfim. Entra aí a sociologia também depois com Auguste Comte, né? Auguste Comte. É claro que ele é um cara francês, mas o Comte é Comte mesmo, não é Auguste Comte não, porque é francês. Então o Comte ele fala o seguinte: ele é o criador do positivismo, né? Um cara que vai trazer o primeiro conceito aí, o conceito de sociologia, e depois, é claro, a tripé sociológica aí com Karl Marx, com Max Weber e Emile Durkheim vai aí, né, trazer a sociologia enquanto ciência que precisa ser estudada nas escolas,
né? Enfim, eu acredito que foi até o Emile Durkheim que fez isso, ou foi o Max Weber, algum dos dois. Em 1939, é claro que a gente estava falando um pouco sobre a escola nova, abordamos um pouco sobre a psicologia e tal, mas em 1969 até os dias de hoje, entra em um período, né, de escola como um pensamento capitalista, um pensamento comercial, de consumo. Então eu vou criar o estudante para trabalhar para o mercado de trabalho, aquela coisa toda, né? Depois aí vai agora enxergar o ser humano como um ser, enfim, um sujeito no mundo. Tem aí o surgimento da escola como uma escola, um espaço democrático logo após, mas tudo isso também vem de influência lá da Revolução Industrial, né, da Revolução Francesa também. Tudo isso influencia, né, nessa escola de capitalismo, né, principalmente a Revolução Industrial, que começa em 1750, né, primeiro começa aí na Inglaterra, né, em 1850, por exemplo, entre 1750 até 1850 é o começo aí, né, da Revolução Industrial, primeira fase, de 1850 até 1950, a segunda fase. Primeira fase é caracterizada aí, né, pelo carvão mineral e minério de ferro. Segunda fase que é caracterizada pelo petróleo, né, pela energia, enfim. E depois aí entra o período tecnológico, né, de 1950 até os dias de hoje. Enfim, então a tecnologia ela tem esse processo, tá, pessoal? A tecnologia como um instrumento, um método, uma forma, né, uma técnica que vai auxiliar nas necessidades humanas básicas que ele precisa ali, né? O celular, por que eu utilizo o celular? Por que eu utilizo a madeira? Por que eu utilizo a pedra? Por que eu utilizo instrumentos vários no meu dia a dia? Isso tudo é tecnologia, né? São instrumentos que facilitam a satisfação das nossas necessidades enquanto um ser humano, enquanto ser social, enquanto ser político, né? O Aristóteles já falava que nós somos um ser político já lá na Grécia Antiga, né? Um ser social, enfim. O próprio Sócrates fala também sobre isso. E então, já falei um pouco da economia também, falei um pouco da tecnologia. Os professores, alguns professores também têm esse problema ainda com a tecnologia, né? Com um ser humaninho ali que já está dentro e já está dominando a tecnologia, né? E a pedagogia também, a criação da pedagogia. Eu falei um pouco, quando a gente fala de educação, todo esse percurso histórico aqui da Roma e da Grécia Antiga, claro que a Roma depois vai receber influência da Grécia, né? Porque a Roma vai dominar ali a Grécia Antiga, na expansão do Império Romano, na língua latina, que depois vai influenciar a nossa língua, enfim. Tá? Então, é claro que a pedagogia entra nessa discussão aqui, né? Que é um tipo de abordagem também que a gente está colocando também. A prática, né? Quais são os métodos que nós temos que utilizar hoje em dia na prática, né? Então, entra aí a praxis, a teoria e a praxis, a teoria e a prática, que no conjunto delas duas é a praxis, né? É um termo aí latino. E então entra aí seus problemas, né? Os problemas tecnológicos, a limitação do professor, os problemas psicológicos que o professor tem que lidar no dia a dia, além dos alunos, além ali daquele lugar também estressante, que é estressante sim, né? Não é fácil, o professor está em sala de aula e o aluno às vezes não está nem aí, né, pessoal? Então isso tudo mexe com a estrutura psicológica do professor. E isso tudo envolve aí uma série de métodos que o professor precisa utilizar, se adaptar, se adequar, né? São professores de formação ainda um pouco
podemos assim dizer, antigas. É claro que não são todos, né? Nós aí estamos em uma época, podemos assim dizer, uma formação privilegiada, né? Enfim, que abrange aí várias possibilidades, né? Entra aí a tecnologia para ajudar pra caramba aí o professor, tá? Isso facilita bastante também. Já deu o nosso tempo, pessoal, 45 minutos. Acho que eu falei aqui um pouco sobre a história aí, né? Falei um pouco sobre esse período. Eliana vai acrescentar um pouco mais. Então era isso aí a exposição, 45 minutos aí abordando, acho que 35 abordando esses conceitos, a história, um pouco da educação aí no período grego e romano, né? No período dos jesuítas e no período de colonização dos portugueses com o Brasil até hoje, e delimitamos aí na contemporaneidade, depois no final falando um pouco sobre os problemas da tecnologia. Abordamos também a história da tecnologia, um pouco da história da psicologia também, e da sociologia abordamos também sobre Auguste Comte. E é isso, pessoal. Finalizo aqui a minha fala, agradecendo aí a todos os participantes, aos professores que estão com a gente aí, né? Mais uma vez, saudações a minha colega de trabalho Alana, a minha colega de trabalho Juliana Ramos e ao Giovanni Gigueste. Certo, pessoal? Olha, Lucidalva fechou a fala, Larissa fechou, agora estamos com Eliana. Pessoal, agradeço aí a participação de todos vocês. E esse é mais um trabalho, último trabalho, glória ao Pai Alá, né, pessoal? Valeu, um abraço aí, tudo de bom aí. Saudações. O nosso colega Vitor acabou de nossos agradecimentos aí às participações especiais dos nossos colegas de profissão, a Juliana Ramos, a Alana, o Giovanni. Então, o nosso colega Vitor Rodrigues fez um giro numa questão histórica, na abordagem pedagógica, em aspectos culturais, social, tecnológico, psicológico, filosófico. Foi assim uma apresentação bem interessante, porque nos faz contextualizar, nos faz encontrar por que nós estamos nesta era, por que nós vivenciamos tais situações. Então é importante a gente estar conectado, interligado nos aspectos que o nosso colega acabou de abordar. Como nós temos um período para perguntas também, não foi apresentado nenhum questionamento, acredito que a explanação foi muito bem feita, nós iremos partir para a conclusão. Então, mediante o tema apresentado através dos nobres colegas, perdi o sinal. Oi, vocês estão me ouvindo? Perfeito. Olá, vocês estão me ouvindo? Perfeito, tô te ouvindo. Oi. Tá normal. Deu uma queda. Tá ouvindo? Tá normal, não tá. Eu vou retornar para a conclusão, porque eu creio que ficou falha. Então, mediante o tema apresentado através dos nobres colegas, fica evidente que são vários os desafios do professor na atualidade. As abordagens pedagógicas, práticas, tecnológicas e psicológicas são desafios da contemporaneidade também. Assim, faz-se necessário o desenvolvimento pelo educador de novas habilidades para conseguir dinamizar o processo de aprendizagem em sala de aula, fazendo com que a classe fique cada vez mais interessada nos estudos. Temos um público cada vez mais jovem e conectado no ambiente virtual, e esse novo perfil se encontra nas escolas. E esse estudante tem tornado as novas gerações mais exigentes, impacientes e dinâmicas.
Temos contextos de turmas heterogêneas, com diferentes tipos de alunos, e o professor precisa lidar com essa realidade, mantendo um diálogo permanente com esses estudantes dos mais variados perfis. Lembrando que cada pessoa tem uma personalidade diferente, um jeito de encarar as situações, por isso é preciso saber respeitar as particularidades de cada indivíduo que faz parte dessa turma. Falando sobre as novas tecnologias e metodologias, um dos principais desafios do professor na atualidade é conseguir inserir a tecnologia dentro do ambiente educacional, bem como investimento pelo governo dessas tecnologias tanto na formação docente como na aquisição de equipamentos em escolas públicas. Outro tópico de suma relevância, infelizmente, é a desvalorização da profissão docente. Infelizmente, o profissional docente, ele ainda tem uma desvalorização ainda marcante, com baixos salários, jornadas exaustivas, insegurança nas escolas. Recentemente, nós assistimos aí pela TV, em Barreiras, um assassinato. Um jovem entrou numa escola de ensino fundamental, anos finais, armado. Era um aluno que estava ausente das aulas, então ele fez posse de uma arma de fogo, entrou pela escola, atirou por vários lugares, né? Acabou que acertando até uma colega cadeirante, e essa pessoa veio a óbito. Então, a insegurança dentro da escola é algo que é muito gritante, e os professores, eles temem, sim, por suas vidas. As ausências de materiais didáticos, né, de apoio pedagógico, no sentido de papel, livro didático, que nas escolas públicas não é suficiente para todos. Então, o estudante, ele não consegue, ele às vezes tem que compartilhar o livro didático, ele não tem acesso à literatura, né? As nossas escolas, elas são pobres de acervo bibliográfico, e a gente tem muito enraizado na gente essa ideia que o brasileiro não gosta de ler. Mas será que é essa a realidade? Será que essa história é a verdadeira? Né? Será que não falta investimento nesse setor para as nossas crianças, desde a educação infantil, para que eles possam criar o hábito da leitura, essa leitura prazerosa, essa leitura que nos leva ao conhecimento, que nos torna cada vez melhor? Então, enfim, diversos outros pontos assim que prejudicam o trabalho docente e acaba desvalorizando na sua carreira. O ambiente pedagógico, no nosso ponto de vista, tem que ser um lugar de fascinação e inventividade. Nesse sentido, esse profissional de educação precisa se reinventar, se reencontrar, para se manter bem, com equilíbrio, lidando com sabedoria as interfaces entre a vida profissional e pessoal. Não é tarefa fácil, só mesmo quem está vivenciando a realidade docente, e em especial em escolas públicas, conhece de perto esses desafios. Concluímos assim que esses estudos, debates, trabalhos, exposições de ideias contribuem de maneira imensurável em nossa formação como futuros professores de língua portuguesa. Esperamos que tenham apreciado e extraído positivamente das discussões aqui realizadas através desse seminário temático 1, com a abordagem dos desafios da profissão docente na contemporaneidade, uma abordagem pedagógica, prática, tecnológica e psicológica. Nosso muito obrigado, nossos agradecimentos também aos participantes, aos colegas e também a nossos tutores à distância, pela contribuição de sempre,
e também a nossa estimada professora formadora, Aline Costa. Vou parar a gravação aqui, pessoal. Muito obrigado aí novamente, viu? E é isso. Vou parar a gravação, só um momentinho. E vocês já podem sair. Certinho. Saudações, pessoal. Um abraço aí. Tudo de bom pra vocês aí. Até a próxima, viu? Tchau, tchau.